Medidas de biossegurança na clínica odontológica. Se iniciam por uma criteriosa anamnese do usuário, uso de IPI e de EPs para a equipe de saúde bucal, a correto manuseio da técnica de lavagem das mãos, uso de luvas de procedimento cirúrgico ou de qualquer procedimento que fosse realizado, correto preparo, desinfecção, esterilização, armazenamento do instrumental, prática de uma correta ergonomia dos resíduos orgânicos e vacinação de toda a equipe de saúde bucal. Metodologia. A metodologia aplicada nesse trabalho foi elaborada de uma revisão narrativa com a temática sobre biossegurança na odontologia. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância da biossegurança nos consultórios odontológicos. No ambiente odontológico, é essencial estar atento aos procedimentos que podem evitar problemas e manter em segurança todas as pessoas envolvidas nesse universo. Sabe-se que os consultórios de odontologia são ambientes susceptíveis à contaminação da bactéria que podem ser oriundas da boca do paciente, de gotículas eliminadas durante os procedimentos, das mãos dos cirurgiões, dentistas ou dos instrumentais e equipamentos do consultório. Por isso, é essencial estar atento aos procedimentos que em segurança de todas as pessoas envolvidas nesse universo. O que é biossegurança? Biossegurança em odontologia é o conjunto de procedimentos adaptados ao consultório, com o objetivo de dar proteção e segurança ao paciente, ao dentista e toda a sua equipe. São regras e normas pré-estabelecidas que reduzem o risco biológico em funções em que o profissional fique exposto a material orgânico como sangue, saliva e dejetos. Eu sou o Gustavo e hoje vou falar um pouco mais sobre as medidas de biossegurança. A biossegurança possui uma série de medidas e procedimentos. A mais comum e a primária delas é a vacinação. Todos os profissionais envolvidos no trabalho em um consultório odontológico devem ser imunizados contra as principais doenças, como hepatite B, a febre amarela, o sarampo, cachumba, rubéola, tuberculose, tétano e influenza. Outra medida muito conhecida é a utilização dos EPIs, equipamentos de proteção individual. São itens essenciais no dia a dia de um consultório odontológico, como máscara, gorro, óculos de proteção, luvas de procedimentos e jaleco. Além disso, existem os métodos de eliminação de micro-organismos, materiais e ferramentas odontológicas. A sepsia são medidas adotadas para impedir o determinado local que seja contaminado. A antissepsia é a eliminação das formas vegetativas de bactérias patogênicas de um tecido vivo. A limpeza. Remoção de sujeiras para redução de micro-organismos presentes em superfícies. É um procedimento que deve ser realizado antes da desinfecção ou esterilização. Desinfecção é eliminação de micro-organismos patogênicos sem atingir necessariamente os esporos. A esterilização. Processo que elimina todos os micro-organismos, esporos, bactérias, fungos e protozoários por meios físicos ou químicos. Em partes não esterilizáveis dos equipamentos, precisa fazer uma desinfecção da superfície com um álcool 70%. Ainda que o dentista se preocupe em esterilizar todos os equipamentos e ferramentas, tenha lavado suas mãos corretamente, esteja usando as luvas, máscaras e óculos de proteção, alguns detalhes podem arruinar toda a sua prevenção, como, por exemplo, não ter desinfectado o refletor sem barreira ou um material que fica dentro das gavetas e que não sofre autoclavagem. O simples reposicionamento do equipamento já é possível para contaminar o resto. O profissional não pode se esquecer nunca do aerosol, que é capaz de contaminar todas as superfícies expostas na sala. Uma alternativa eficiente é aplicar no paciente um bochecho à base de clorexidina, prévio ao atendimento. Essa ação pode reduzir até 95% da contaminação pelo aerosol. Riscos ocupacionais.
A partir do entendimento dos riscos ocupacionais relacionados à biossegurança e ergonomia, bem como a necessidade de regulamentações dos cuidados a serem tomados, o Ministério do Trabalho e Emprego classificou os riscos dos ambientes de trabalho. Por meio da Portaria 3.214/78, eles foram classificados em riscos ergonômicos, mecânicos, físicos, químicos e biológicos. A ergonomia tem como a meta principal a adaptação da equipe de saúde bucal às condições de trabalho, propiciando maior conforto, segurança e desempenho. Em relação aos riscos mecânicos de acidentes, estão incluídos os riscos de acidentes físicos, químicos, biológicos, além de outros, como eletricidade, máquinas, incêndio e armazenamento. Os riscos físicos são representados pelos ruídos, as vibrações, a pressão, e radiações. Para minimizar os riscos físicos, a equipe de saúde bucal deve adotar os seguintes procedimentos: utilizar o óculos de proteção para os procedimentos odontológicos, no manuseio de equipamentos que possuem a luz halógena e o laser. Utilizar equipamentos de proteção radiológica, inclusive para pacientes. Manter o ambiente com iluminação eficiente. Proteger o compressor de ar com uma caixa acústica. Tomar cuidado ao manusear os instrumentais com a temperatura elevada e manter o ambiente arejado e ventilado, proporcionando um bem-estar. A classificação para riscos químicos inclui substâncias compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, em contato com a pele, para ser absorvida através da pele ou por ingestão, como poeiras, fumos, gases e vapores. Os riscos químicos podem ser evitados. A equipe deve realizar alguns procedimentos com essa finalidade. Inicia-se pela limpeza da sujeira do chão, utilizando um pano úmido para evitar poeira. Utilização dos EPIs, máscaras, luvas, óculos e avental impermeável adequados para o manuseio dos produtos e desinfetantes. O uso de EPI completo durante o atendimento ao usuário, como o uso do óculos de proteção. Por fim, os riscos biológicos, que são representados pelas bactérias, fungos, parasitas e vírus, entre outros. Sabe-se que a exposição ocupacionais a materiais biológicos potencialmente contaminados constituem um sério risco aos profissionais da saúde nos seus locais de trabalho. Esterilização em odontologia. Os padrões de tempo, temperatura e pressão para a esterilização do vapor variam de acordo com o aparelho e encontram-se dentro de 121 graus Celsius a 127 graus Celsius, com 1 atm de pressão, por 15 a 30 minutos, e de 132 graus Celsius a 134 graus Celsius, com 2 atm de pressão, por 4 a 7 minutos de esterilização. O material, devidamente embalado, deve ser colocado na câmara da autoclave, desligada, não ultrapassando 2/3 de sua capacidade total, e sem encostar as laterais, dispondo-se que os pacotes de modo que o vapor possa circular livremente e atinja toda a superfície do material. Embalagens compostas por papel e filme devem ser colocadas com o papel para baixo. Deve-se fechar o equipamento e selecionar o ciclo desejado. Caso seja possível, após a conclusão do ciclo, deve-se abrir o equipamento, aguardar a temperatura que caia para 60 graus para a retirada do material. Nessa etapa, o profissional deve utilizar todos os equipamentos de proteção individual. Resíduos em saúde. Os resíduos em saúde geralmente são considerados somente aqueles gerados em hospitais, clínicas médicas ou outros geradores, chamados de lixo hospitalar. Podem existir outras fontes de geradores de resíduos semelhantes, entre os quais pode ser destacar clínica odontológica, farmácia, hemocentro, laboratório de análise clínica. Existem 5 tipos de manuseio para esse material. Grupo A. Deve ser embalado em saco plástico branco leitoso, escrito resíduo infectante.
tendo como exemplo material com sangue e outros fluidos corpóreos e peças anatômicos. Grupo B. Contém substância química prejudicial à saúde pública e ao meio ambiente, tendo como exemplo os saneantes e desinfectantes, que devem ser condicionados em recipientes individualizados, de compatibilidade química com o resíduo e não permeável, encaminhado para a empresa devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente para o tratamento e os metais pesados, como o mercúrio. Grupo C. Os resíduos de amálgama devem ser coletados em um recipiente inquebrável e com tampa resfriável de boca larga. Grupo D. Podem ser descartados como lixo comum. Grupo E. Deve-se enfatizar a prevenção de acidentes perfuro-cortantes. Conduta após a exposição ao material biológico. Mesmo com todas as medidas de biossegurança empregadas, podem ocorrer acidentes ocasionais com a equipe de saúde bucal, sendo mais relatados a contaminação com HIV da AIDS, o HPV da hepatite B e o HCV da hepatite C. Ao ser acidentado, o profissional deve promover uma lavagem com água corrente e sabão na área cometida. Caso haja ferimento, promover a secagem e passagem de antisséptico à base de PVPI ou clorexidina a 2%, não fazendo uso de hipótese alguma de desinfetantes que irritam, como o hipoclorito. Não se deve provocar o sangramento no local ferido e nem aumentar a área lesada, a fim de minimizar a exposição de material infectante. Em caso de contato com a mucosa conjuntiva, ocular, nariz ou boca, lavar intensamente com água. Conclusão. A biossegurança é essencial em qualquer consultório odontológico, pois ela cuida da segurança de todas as pessoas. Seguir corretamente seus procedimentos e regras previne a transmissão de doença, reduz o risco ocasional de infecção cruzada e também diminui o risco de penalização legal e criminal perante a justiça. Sendo assim, o responsável técnico pelo consultório deve ter conhecimento profundo sobre o tema.